A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565, na Praia Vermelha, atual bairro da Urca. No ano de 1567, é transferida para o Morro do Castelo. Inicialmente foi balizada pelo quadrilátero formado pelas elevações Castelo, Santo Antônio, Conceição e São Bento. Provocada pelo adensamento residencial no castelo, a parte baixa da cidade tem ocupação já em 1568. A população se dispersa pelos baixios da área central, facilitado pela doação de chãos cedidos pela administração colonial. O Convento do Carmo é implantado em uma das primeiras ruas da cidade, que vai sendo ocupada em meio ao mangue que ali se encontrava. Essa primeira via, de tantos nomes, é primeiro denominada Vaza de Nossa Senhora do Ó, em homenagem à ermida ali construída. Depois, Rua Direita para Manuel de Brito. Ela surge em um cordão arenoso, talvez o único que fornecesse possibilidade para a implantação de edificações, mesmo que precárias, paralelas à linha d'água. Essa artéria de circulação da cidade antiga se inicia junto ao trasto que circulava o Morro do Castelo e finda no São Bento, no extremo oposto da cidade. É aberta em leito natural e sua implantação se dá por cordeamento. As primeiras casas eram construídas em estuque, cobertas com palha e posteriormente substituídas por estruturas de pedra e cal ou pedra e barro, de acordo com as posses do proprietário. Acreditamos essa substituição como resposta ao crescimento de importância da própria via e à importância de seus moradores ao se aproximar o século XVII. Acredita-se que os frades do Carmo primeiro tenham sido instalados na ermida de Nossa Senhora do Ó no ano de 1573. Frei Pedro Viana funda a ordem no Rio de Janeiro no ano de 1589. A construção do convento efetivamente se inicia em 1590. Diz a crônica que a partir de doação de chãos feitas por Aires Fernandes, mas é possível que a ela tenham sido incorporadas terras de outros proprietários, como Bastião Barriga e Jorge Ferreira. A construção do convento é sólida, e a partir da análise da documentação disponível, é possível inferir que a construção foi iniciada com pedras provenientes da pedreira da Ilha das Enxadas, retiradas com permissão do governador Rui Vaz Pinto, em 1619. Possuía inicialmente 2 pavimentos, erguidos em alvenaria de pedra e argamassa de cal. Não existe documentação disponível sobre os acréscimos a modificações estruturais do prédio. A primeira reforma sofrida pelo convento ocorre em 1697 e a segunda foi efetuada em 1702. A partir de 1639, o Senado da Câmara se instala na várzea. As instituições da cidade começam a deixar o Morro do Castelo em direção às partes baixas. Muitas vias foram abertas pelas diversas ordens religiosas e por particulares em permuta a outros terrenos. No entorno da Rua Direita se estabelece toda uma gama de edificações de uso residencial e de serviços. A ocupação se adensa rapidamente, compondo a malha construída e espalhando o mobiliário urbano que cresce e se complexifica junto com a cidade. Durante o século XVIII, parece certo que as áreas alagadas da cidade foram em parte esgotadas, cedendo a possibilidade para ampliação de novos quarteirões, que já definidos e arruados, compõem o cenário renascentista que a cidade assume. As ruas são cortadas com retilineidade, permitindo a melhor defesa da cidade. Em 1750, o convento recebe um terceiro piso. É possível que nessa intervenção o convento e a capela, agora de Nossa Senhora do Carmo, tenham sido unidos por uma torre. A chegada da família real, portuguesa, e as mudanças originadas por sua instalação foram responsáveis pelo processo de modernização do Rio de Janeiro, com a adoção de construções mais imponentes, caracterizadas por novos métodos construtivos que substituem a pedra e cal, utilizada entre os séculos XVI e XVIII. Em 1808, a corte portuguesa se transfere para o Brasil e necessita de um espaço para se instalar. Muitos imóveis foram desapropriados por ordem do príncipe regente, um deles o Convento do Carmo. A ordem carmelita passou a ocupar o antigo seminário de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, que passou a ser denominado Nossa Senhora do Carmo da Lapa. No convento foram implantados grandes contrafortes na parte posterior. Em seguida, foi ocupado pela rainha Dona Maria I, a
piedosa ou a louca, e parte das mulheres da corte. A Biblioteca Real foi instalada em 1810 no segundo pavimento e foi construído um passadiço em madeira ligando o antigo convento ao Paço Real, antiga residência dos governadores. O mobiliário urbano se modifica. As intervenções são mais profundas, afetando as instalações de prédios institucionais da corte, que ostentam o neoclássico até as posturas citadinas. A partir de 1822, a fachada do convento vai sofrer diversas intervenções em estuque para comemoração de datas diversas. É possível observar representações do antigo convento do Carmo em uma iconografia variada. Em 1856, foi demolida uma seção do convento que o conjugava então Capela Imperial, antiga Sé, para a abertura da Rua do Cano, atual Rua 7 de Setembro. Foram demolidas a torre construída em 1750 e um dos vãos do convento. Em função disso, foi construído um passadiço que ligava o antigo convento à capela. A função desse elemento era permitir que a família real chegasse às tribunas do templo sem que fosse necessário atravessar a Praça Fronteira. Em 1890, os passadiços foram demolidos. O prédio sofre uma reforma no ano de 1906. Nesse período foram modificados elementos da fachada e demolidas algumas paredes internas. Foram substituídos assoalhos, forros divisórias e parte da cobertura. Em 1911, o prédio recebe o que se acredita ter sido o primeiro elevador elétrico do Rio de Janeiro. E durante a década de 50, o prédio é adquirido pelo Banco do Brasil, que pretendia sua demolição para a construção de nova sede. Após grande pressão da imprensa, o bloco principal, fronteiro à Rua 1º de Março, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar das grandes manifestações contrárias, durante a década de 70, o ambiente é profundamente alterado pela aprovação do projeto Torre Assembleia 10, localizado na parte posterior do convento. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, INEPAC, em 2008, tomba a totalidade da edificação.